Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos à solução da questão 11 da lista 5.3 de exercícios de algoritmo em Java. É a lista que trabalha com laços com variável de controle, que é o nosso comando for. Desenvolver um programa que triangule uma matriz de ordem 10. Deverá aparecer como resposta algo assim na tela. Eita, vem aqui uma exibição que dá um susto na gente, correto? A gente não fez nada parecido até agora com isso aqui. E assusta mais ainda, porque dá a sensação de que a gente precisa saber matrizes para trabalhar com isso. Matriz, se você está chegando até agora aqui, seguindo a nossa matéria, e não conhece nada do que a gente ainda tem que para aprender na frente, existe uma outra matéria de algoritmos que se chama matrizes, tá bom? Mas a gente não precisa saber matrizes para fazer isso que essa questão está pedindo para a gente, não. Com o que a gente sabe até agora, dá para fazer, tá bom? E eu acho até que fica até mais simples do que se a gente tivesse que inserir matriz aqui para resolver esse problema. Bom, o que eu preciso que você perceba de imediato? Primeiro você precisa entender que isso, quando é escrito na tela pelo Eclipse, ele é escrito na horizontal. Ele vai fazer uma linha para depois ele passar para outra. Então você tem que imaginar essa lógica sendo construída na horizontal. Não pode tentar imaginar isso sendo feito na vertical, porque na vertical ele não é assim que vai se escrever na tela, então você vai ficar numa lógica que não vai conseguir montar nunca isso na sua exibição, tá bom? Então a primeira coisa que você precisa enxergar é que isso vai acontecer na horizontal. Depois disso, o que eu preciso então que você perceba? Interpretando essa primeira linha aqui especificamente, eu quero que você perceba o seguinte: o primeiro dígito, que é esse que está antes do tracinho, ele está travado na primeira linha, ele é número 1, de ponta a ponta na primeira linha. Enquanto que o segundo dígito ele está evoluindo de 1 até 10. Então, olhando para esse segundo dígito, a gente já consegue até entender que isso é uma variável que está fazendo algum papel de contador em algum laço. E esse contador está começando valendo 1 e está indo até o 10, como a gente sempre viu nas nossas outras questões anteriores. Bom, o detalhe é que quando essa linha acaba, quando ele passa para a próxima, o primeiro dígito vira 2. E ele de novo fica travado no 2, até o fim. Enquanto isso, o segundo dígito volta a valer 1 e vai de novo até 10. Então esse contador do segundo dígito, ele na verdade voltou a valer 1. Ele foi meio que zerado, vamos dizer assim. Ele não está valendo 0 de novo, mas ele voltou ao seu início, né? E está indo de 1 a 10 novamente, e está fazendo isso por todas as linhas. Em todas elas ele começa valendo 1 e vai até o 10. Já o primeiro dígito, o comportamento dele ele fica travado naquela linha, mas quando ele passa para a próxima, ele cresce 1. Então isso é uma outra variável contadora também. Nós, na verdade, temos duas variáveis nessa questão, e as duas fazem o papel de contador. As duas estão começando valendo 1 e indo até 10, só que cada uma está no seu tempo, e é isso que é a novidade aqui para a gente. Bom, se você entendeu tudo que eu te expliquei até aqui, legal. Agora eu vou abrir para a gente aqui o nosso rascunho do Excel, porque eu sempre tenho feito alguma escrita no Excel quando eu preciso de fazer um desenho que normalmente eu faria num quadro em sala de aula. O nosso quadro aqui é um Excel, tá bom? E vamos imaginar então que ao invés de ter que escrever essa matriz toda grandalhona da questão, a minha intenção seja apenas isso aqui. Eu quero fazer isso aqui só para você entender melhor como é que as coisas vão funcionar. Se você entender isso aqui, vai dar no mesmo para o outro no momento da questão, só que a questão é muito maior, né? Então, é o mesmo comportamento aqui, só que eu estou indo, o primeiro dígito, ele está indo travado como 1, passa para a segunda linha como 2, e só temos duas linhas. E o segundo dígito está indo de 1 a 3 na primeira linha, e depois ele volta na segunda linha valendo 1 de novo e vai até 3. Então é o mesmo comportamento que a questão tem, só que é uma matriz pequenininha, tá bom? Eu vou chamar o primeiro dígito, que é uma variável para ele, que é um contador, eu vou chamar de contador A, cont A. O segundo dígito é um outro contador, então eu vou chamar de cont B. Para fazer diferença exatamente entre os dois contadores, eu vou chamar de cont A e cont B. A gente só consegue ter uma lógica dessa acontecendo, onde o primeiro dígito fica travado enquanto o segundo vai evoluindo, quando a gente tem um laço dentro de outro laço. Tudo bem? Isso é uma situação que não tem como fugir. Você tem sempre que ter um laço dentro de outro laço.
Eu poderia fazer isso mesmo com while, ou com do while, ou com for. Só que como a gente está na lista do exercício com for, eu vou fazer com for para você, tá bom? Deixa eu exibir aqui uma parte que eu já entrei ocultando, mas era para a gente ganhar um tempinho. Imagine que eu preciso ter, então, o seguinte: um laço, outro laço dentro e aqui uma exibição. Eu coloquei colorido justamente para você entender quem é quem nessa visualização aí. Tá de azul é o primeiro for, ele está usando o contador A. Tá de laranja, sei lá que cor é essa aqui, o segundo for que está com o contador B. A chavezinha laranja é o fechamento do for laranja, a chavezinha azul é o fechamento do for azul. Então é totalmente um laço dentro do outro. O laço laranja, o for laranja, está todinho dentro do for azul, tá bom? E esse sysout aí, ele está dentro do for laranja. Enfim, como é que isso vai se comportar? Para isso, eu vou exibir mais um negocinho que eu ocultei aqui, que é o nosso teste do chinês, não é isso? O teste de mesa, né? Que a gente pode fazer num papel qualquer, onde eu vou, aqui no meu caso, colocar o comportamento das duas variáveis que eu criei e o comportamento na tela também. Então, como é que essas variáveis vão se comportar quando eu estiver aqui evoluindo na execução disso aqui e também o que vai aparecer na tela, tá bom? Vamos lá. Então, imagina que eu executei a questão agora, dei um play lá no Eclipse e isso começou a rodar. Então, interpreta comigo aqui, ó. A variável cont A começa valendo 1. Então, vou colocar um 1 aqui para ela, é o ponto de partida dela. E enquanto cont A for menor ou igual a 2. Fabrício, por que 2? Se você entender que a variável cont A é a primeira antes do tracinho, ela está indo só de 1 a 2 nesse meu exemplo aqui. Então, por isso que ela tem que ser enquanto for menor ou igual a 2. E ela cresce de 1 em 1. Já o cont B começa valendo 1 e vai até 3, porque se você olhar o que vem após o traço, ele está indo até 3, tá bom? Enfim, então de novo, comecei a questão, dei um play lá, começou a execução. O cont A começa valendo 1. E aí ele faz o teste. 1 é menor ou igual a 2? É. Então esse teste dá verdadeiro. Dando verdadeiro, ele entra no laço do cont A. Só que quando ele entra no laço do cont A, ele encontra o laço do cont B. Então ele vai de novo fazer o teste aqui, vai funcionar tudo aqui, vamos ver. Ele vai criar a variável cont B valendo 1. Opa, então cont B está valendo 1. O cont B é menor ou igual a 3? É, o 1 é menor ou igual a 3. Então, dá verdadeiro também, ele entra no laço do B. Quando ele entra no laço do B, olha o que eu coloquei aqui. Eu coloquei um sysout, vou exibir o cont A, então vai aparecer na tela 1. Vou juntar um tracinho, que isso é uma concatenação aqui com sinal de mais, então vai aparecer um tracinho. Então, esse 1 aqui é o valor do cont A, que está entrando aqui valendo 1. E vou juntar aqui com o valor do cont B, que também está valendo 1 nesse momento. É só você olhar o que está aqui ao lado. Os dois contadores estão valendo 1 nesse momento, então vai aparecer na tela 1-1. Maravilha? Muita atenção agora. Chegamos a essa chave. Ele escreveu na tela, passou para a chave. Essa chave é o fechamento do for laranja. Todo fechamento de algum laço, o cursor volta para o início desse laço. Então, no caso aqui do for laranja, ele vai voltar para o início do laranja. Ele não volta para o for azul, ele volta para o laranja. Voltando aqui para o for laranja, ele vai fazer um incremento no cont B. Então, o cont B agora vai começar a valer 2. Tudo bem? Repara que esse for laranja não faz incremento algum no cont A. Então, o cont A que estava valendo 1, continua valendo 1, enquanto ele está rodando aqui por dentro do for laranja. Então, ele vai testar o cont B. Está valendo 2. 2 é menor ou igual a 3? É. Então, se é menor ou igual a 3, ele entra e encontra um sysout, vai escrever na tela. Ele vai escrever na tela os valores de cont A e cont B. Só que o cont A está valendo 1, então vai sair na tela 1, tracinho, que é o traço que está aqui, seguido agora do valor do cont B, que é 2. Olha o cont B aqui, então vai sair na tela o número 2. Beleza? Em seguida, ele encontra novamente o fim desse for. Quando ele encontra o fim desse for, ele volta para o início dele e faz um incremento aqui de novo com o cont B. Então, o cont B agora passa a valer 3. Ele não mexe com o valor do cont A, então o cont A continua valendo 1. Entramos no for, e aí ele faz a escrita na tela. Ele vai escrever cont A, que está valendo 1, então vai sair o 1 lá, seguido de um tracinho. Depois vai sair o cont B, que está valendo 3.
Então na tela saiu 1-1, 1-2 e 1-3. Só que você tem que imaginar que na tela está saindo um ao lado do outro. Tudo bem? Depois eu vou te dizer como é que a gente vai fazer para isso sair ao lado e não abaixo. Isso é só um detalhe que eu te mostro lá depois. Já fizemos isso em outras questões. Por enquanto, pensa apenas na exibição, na lógica disso. Na tela está saindo 1-1, depois o 1-2, depois o 1-3. Maravilha. E aí, chegamos novamente ao fim do for laranja. Ele volta para cá e o conte B recebe novamente um incremento. Então, ele passa a valer 4. Ah, Fabrício, vai valer 4? Vai, ele vai valer 4. E aí ele vai ser testado. 4 é menor ou igual a 3? Não, não é. Então, isso dá falso e ele não roda mais esse for laranja. Ele sai do for laranja. Tudo bem? Só que quando ele sai do for laranja, ele encontra o fim do for azul. Então, agora que ele encontrou esse fim, ele vai voltar para o início do for azul. Isso quer dizer que só agora acabou a primeira volta do for azul. Isso é muito importante que você perceba. Ou seja, depois que todas as voltas do laranja acabaram, é que ele terminou de fazer a primeira volta do for azul. Então ele volta para o início dele, e toda vez que ele volta, é feito um incremento no contador desse for, que no caso é o conte A. Então só agora o conte A passa a valer 2. Vou colocar aqui embaixo, vai ficar esquisito, mas é isso mesmo. O conte A passa a valer 2. Tudo bem? E aí ele vai testar. 2 é menor ou igual a 2? Ah, 2 é igual a 2. Então dá verdadeiro e ele entra. Quando ele entrou, como esse laço tinha acabado, ele vai recomeçar esse laço. Então imagina essa execução do for todinha recomeçando. Ou seja, ele vai novamente declarar o contador B valendo 1. Então o conte B que estava valendo 4 simplesmente volta a valer 1. Ele está recomeçando. O ponto de partida de novo dessa variável é 1. Então, toda vez que o laço de fora der uma volta, ele começa novamente o laço de dentro. Começando novamente o laço de dentro, esse conte B volta a valer 1, tá bom? Voltando a valer 1, então 1 é menor ou igual a 3 e ele entra no laço do B e vai exibir, porque aqui temos um sysout. Então ele vai escrever o valor do conte A, 2, seguido do valor do conte B, que é 1. Então, interpreta comigo até aqui, ó. Já saiu 1-1, 1-2 e 1-3. Repara que depois disso, lá naquela matriz do nosso exercício, ele tinha que pular linha, passar para a linha de baixo, ó. Ele tinha que sair daqui, passar para cá, certo? E aí ele escreveu 2-1. Ó. Olha aqui a exibição que eu tenho, olha o que está aparecendo aqui na tela, é a sequência que eu estou fazendo. E aí, só para seguir mais uma linha, acho que daí você já deve ter entendido, né? Mas ele escreveu esse 2-1. Encontrou o fim do for laranja, o for do conte B. Ele volta para o início desse for de novo, faz um incremento do contador B. Então o contador B passa a valer 2. Tudo bem? Não mexeu com o contador A. Então o contador A continua valendo o valor que ele tinha antes, que é o próprio 2 também. Maravilha. 2 é menor ou igual a 3, então ele entra nesse laço. Entrando nesse laço, ele encontra esse sysout, que vai escrever na tela o valor do conte A, que é esse 2 que está aqui, seguido do valor do conte B, que é esse 2 que está aqui. Então, olha lá ele fazendo essa casinha aqui, certo? Encontramos o fim do for, vai voltar para cá, vai incrementar novamente o B, B vai valer 3. Com isso, 3 é menor ou igual a 3? Ele entra, vai encontrar um sysout, então ele vai escrever na tela o valor do conte A, que continua valendo 2, então vai sair na tela aqui um 2, tracinho, o valor do conte B, que é esse 3 aqui, ó. Tudo bem? Deixa eu só colocar mais uma linha aqui para a gente ter um fechamento, já que eu cheguei até ali. Vou endireitar aqui para a gente. Ele vai novamente chegar aqui, vai incrementar novamente o B vai chegar a valer 4. Só que 4 não é menor ou igual a 3, então isso dá um falso e ele sai desse for, ele não executa esse for. Não executando esse for, ele vem aqui para o fim do for azul, ele encontra novamente o fim do for azul, então é a próxima volta do for azul acontecendo. Quando ele dá a próxima volta desse for azul, ele vai fazer um incremento no contador A também, então o contador A vai valer 3. E quando o contador A vale 3, 3 também não é menor ou igual a 2. Então ele sai do for azul, ele sai para depois da chave do azul. Só que depois dela não tem mais nada. Então ele não vai escrever mais nada. Na tela só terá aparecido isso aqui. Ó. Tudo bem? Não teremos nada depois do 2-3
Então é assim que a gente monta essa lógica. Lá no... Então, tchauzinho para o Excel. Lá no Eclipse, isso não vai ser nada diferente, somente os números aqui que vão mudar. No caso, os dois contadores têm que ir de 1 a 10 aqui, ó. Então, vou fazer o for para o contador A, que vai começar valendo 1, ponto e vírgula, esse contador A tem que ir até menor ou igual a 10, ponto e vírgula, conte A mais mais. Não se esqueça que o primeiro for é todinho do conte A. Deixa eu então colocar aqui um comentário para a gente entender que aqui está o fim do for que usa o conte A. Maravilha. Dentro desse for, eu vou fazer o for para o conte B. Então, vou criar a variável conte B, que também começa valendo 1. A variável conte B tem que ser menor ou igual a 10 também. Nesse caso, as duas vão até 10. É só olhar aqui para a nossa matriz. A gente entende isso, que os dois casos vão de 1 a 10 e de 1 a 10, tá bom? Seguido aqui do incremento do conte B. Então, conte B mais mais. Maravilha. E deixa eu comentar aqui que esse é o fim do for que usa o conte B. Beleza. Dentro desse for do conte B é que eu vou fazer o nosso sysout aqui. Deixa eu coloquei uma linha a mais, deixa eu endireitar aqui. Vou fazer então o nosso sysout contra espaço. E aí eu vou exibir na tela exatamente como está essa exibição aqui. Eu quero o contador A concatenado com um tracinho. Tudo bem? Deixa eu botar assim o tracinho, maravilha. Seguido então do nosso contador B. Tá bom? Bom, se eu executar isso agora, ele já deve exibir esses valores. Ele só não vai conseguir exibir do jeito que a gente está enxergando, mas ele tem que ir do 1-1 até o 10-10, conforme a lógica toda que eu te expliquei no Excel. Então vamos lá, só ver o que está acontecendo e ele, ó, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar, ó, do 1-1 ao 1-10, do 2-1 ao 2-10. Então ele foi assim até o 10-10. Então os valores já estão aparecendo conforme a gente quer. Só falta agora endireitar a beleza aqui dessa exibição. Bom, a minha intenção é que agora esses valores, ao invés de aparecer um embaixo do outro, que eles passem a aparecer ao lado. Então a gente já viu aí em outros momentos que para escrever um valor ao lado do outro, eu preciso que o sysout não tenha esse ln. Esse ln significa escreva alguma coisa, que é o sysout, seguido de ln, que é passe para a próxima linha. E eu não quero passar para a próxima linha, eu quero que ele escreva e continue na mesma linha. Então eu vou apagar o ln e isso vai fazer os dados aparecerem lado a lado. Já vimos também, em momentos anteriores, que se você simplesmente agora exibir assim, ele vai agarrar tudo e vai embaralhar, né? Ele vai escrever 1-1 e ao lado aqui já vai entrar o 1 desse 1-2, vai ficar um dígito embaralhado, né? Então, para dar essa separação, eu continuo aqui no texto do sysout, concatenando novamente com um espaço em branco. Então, abro aspas e coloco um espaço em branco. Tem que ter esse espacinho para você ter essa separação aqui. Aqui está usando até mais de um espaço. Aí é contigo, você pode botar quantos for. Por enquanto, eu vou fazer com um só, para a gente ter uma exibição um pouco melhorada aqui. Tá bom? Então, vamos exibir de novo. Ó, já tem aqui ó, 1-1, espaço, 1-2, e ele está indo assim até o 10-10. Muito bem. Falta agora quebrar em etapas aqui, ou seja, ele tem que ir do 1-1 até o 1-10 e depois que ele chegar em 1-10, ele tem que pular para a próxima linha. Quando é que acontece essa mudança aqui? Na lógica, se você interpretar, o for de dentro, que lá no Excel era o for laranja, quando ele termina é que dá a volta do for de fora e o contador A acrescenta mais 1. Então, é nesse momento que ele está dando essa volta de fora que acabou a linha. Essa linha foi de 1 a 10, essa linha foi escrita por esse sysout que está no for laranja, que é o for de dentro. Então, ele vai chegar a 10 no for de dentro. Quando ele sai do for interno, é que ele encontra o fim do for externo, que é o do conte A, e roda para a próxima linha, que é o conte A vira 2. Então, nesse momento que está saindo de um for para o outro,
eu preciso pular linha, porque senão ele vai continuar escrevendo na mesma linha. Olha, o pular linha aqui é um fato muito simples. É só colocar novamente aqui entre um laço e o outro, um outro sysout, Ctrl espaço, em branco. Ué, como assim? Ué, o sysout com LN, a gente já viu, acabei de te falar, que a função dele é escrever alguma coisa na tela e pular para a próxima linha. Se eu fizer um sysout sem nada dentro, assim, sem nada no parênteses, ele vai escrever nada na tela, mas vai pular para a próxima linha. Então, na hora que ele sai do for do cont B e encontra o for do ponto A para dar essa volta, nesse momento ele vai pular uma linha. Então, ele vai pular essa linha e com isso vai fazer a nossa linha 1 acabar e começar a linha 2. Vamos ver se isso vai dar certo. Ó. Ficamos assim. Ué, por que a última linha ficou desengonçada, né? É porque a última linha ela tem 2 dígitos, no 10, né? Esse 10 aqui, ele ocupa 2 dígitos, o primeiro dígito, o primeiro número, no caso, que é o cont A, valendo 10, ele está ocupando 2 dígitos, então ele está empurrando todo mundo para o lado. Isso faz a gente ficar com a nossa matriz um pouco desalinhada. Tem como corrigir isso? Tem. Se isso fosse, por exemplo, uma questão de uma prova, alguma coisa assim, eu já daria um certo se você tivesse chegado até aqui, porque você já fez coisa pra caramba, né? Mas dá pra gente corrigir isso e vai ser com um if, né? Eu só vou ter como trabalhar isso com um if. Eu vou precisar ganhar um espaço na divisão das outras linhas que não estão com esse 10 no início, para depois poder compensar aqui na frente. Então, esse espaço eu vou ganhar colocando um dígito a mais aqui nesse espaço do sysout. Então, eu vou empurrar os números uma linha, um dígito a mais para o lado. Vamos ver como é que isso vai ficar. Só que também, nesse caso, ele vai empurrar também a última. Mas depois você vai entender o que eu estou fazendo. Então, abrir um espacinho maior aqui, maravilha. É esse espaço que eu vou precisar para trazer de volta aqui na frente o 10, a linha 10. A minha brincadeira vai ser o seguinte. Esse sysout vai ficar agora dentro de um if para eu poder trabalhar quando ele vai exibir os dígitos, as linhas que fazem desde o 1-1 até o 9-10. Até aqui eu vou exibir com um sysout. E a última linha eu vou exibir num outro sysout. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um if. Esse if, se você observar, o meu ponto de interesse é o cont A, porque é ele que está indo de 1 até esse 9 aqui, né? Então, se o cont A ele for, vou fazer assim, ó, maior ou igual a 1 e o cont A for menor ou igual a 9, então nós estamos entre as linhas que começam com 1 e até 9, né? Essas linhas que eu destaquei agora aqui. Então, essas linhas ficarão com... Opa, não é aqui que eu tenho que escrever, é aqui. Essas linhas ficarão com esse sysout que eu tenho aqui. Então, vou colocar esse sysout dentro desse if. Deixa eu empurrar ele um pouquinho para dentro para a gente entender que ele está dentro do if. Se não o quê? Se não for entre 1 e 9, então é porque o cont A está valendo 10. Não é isso? Eu até poderia fazer um if mais simples aqui, mas já fiz desse jeito, então vamos lá. Então, sysout aqui, Ctrl espaço. Eu vou pegar a mesma exibição, Ctrl C, Ctrl V. Só que a diferença aqui é que como eu já estou com o dígito 10 na frente, então ele já ocupa um espaço a mais, então eu vou tirar um espaço aqui dessa exibição. Então a única diferença de um sysout para o outro, por incrível que pareça, é que esse tem dois espaços dentro das aspas e esse tem um só. Só que esse sysout de baixo só roda quando o cont A está valendo 10. Então, vamos ver. Opa, desculpa, esse sysout aqui é sem o LN. Ele tinha que ter sido copiado também lá de cima, tá bom? Então, de novo, ele estava aqui pulando linha e não é para pular. Agora sim, olha lá o que aconteceu. A primeira linha, ela tem 2 espaços entre um dígito e outro. A última linha só tem um espaço entre um dígito e o outro, e esse um espaço é a compensação que eu tenho em relação ao primeiro dígito aqui. Então agora deu certo, tá bom?
Eu poderia melhorar esse if aqui, né? Ficou feio isso aqui, uma vez que, na verdade, isso aqui significa apenas que o cont A não seja 10. Então, eu poderia fazer um cont A diferente, símbolo de diferente é isso, de 10. Se o cont A for diferente de 10, escreva isso. Se não, escreva isso. Vai ficar mais simples e vai dar certo também. Olha lá, mesma coisa, tá bom? Então ficou até melhor a nossa solução. Deixa eu mostrar aqui todo o código para você ver. E essa foi a nossa solução da questão 11 da lista 5.3 de exercícios de algoritmo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.